Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Acompanhem comigo a leitura então, diz assim: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje, eu creio que tem tudo a ver com a vida cristã, tem tudo a ver com o batismo, tem tudo a ver porque ele fala em novidade de vida, e ele fala que o cristão deve dar um bom exemplo, como nós vamos estudar aqui hoje. Uma breve explicação do contexto para que nós tenhamos uma noção mais espacial do que aconteceu, uma noção mais clara. A primeira carta de Pedro, irmãos, como o nome já sugere, ela foi escrita por Pedro, provavelmente entre os anos 64 e 65 depois de Cristo. Então aqui já haviam passado mais de 30 anos da ascensão do Senhor Jesus para os céus. E ela foi escrita para ser uma carta circular, ou seja, para ser lida entre as igrejas, conforme o capítulo 1 nos diz, verso 1. As igrejas que estavam espalhadas pela Ásia Menor, mas todas essas igrejas, mais especificamente na Turquia, nos nossos dias. E é interessante falar que o imperador Nero era o imperador nessa época, então o Império Romano dominava. Então, mais especificamente, além do Império Romano ser quem dominava, era o imperador Nero quem estava exercendo o poder. E Pedro, ele escreve uma carta com um certo propósito, como todos nós escrevemos um e-mail, ou uma mensagem de texto, ou até um WhatsApp, né? Nós temos um propósito. E Pedro, ele escreve essa carta com o propósito de encorajar os cristãos sobre o seu testemunho de vida em meio aos pagãos. Em outras palavras, aqueles que não eram crentes em Jesus. E para encorajar esses que eram crentes a se manter firmes mediante a perseguição que estava vindo pelo Império Romano. Até agora, irmãos, as perseguições elas não eram tantas por parte do Império Romano. Elas eram mais consideradas dentro do próprio judaísmo que perseguiam os cristãos. Porque o Império Romano acreditava que o cristianismo era nada mais que uma seita dentro do judaísmo. Então, o judaísmo, para que os irmãos entendam, ele tinha uma certa liberdade religiosa. O governador ou o imperador, ele respeitava os judeus, ele não dava muita bola. Mas agora, tendo em vista que esses cristãos tinham crescido muito, passado de poucos seguidores numa casa para centenas, milhares, e eles declaravam abertamente que eles não se curvavam ao imperador, e esse era o problema. Eles declaravam que eles não tinham outro Senhor a não ser o Senhor Jesus. Então passou a ser prioridade do império acabar com esses ditos cristãos. E existiram várias perseguições vindas por parte do imperador. Mas a perseguição de Nero, com certeza, os historiadores falam que foi uma das piores. Ela foi uma das piores porque Nero era muito maldoso, muito malvado. E Nero era obcecado com grandeza, a ponto da história contar que Nero provavelmente colocou fogo em Roma para poder reconstruí-la ainda maior. E esse foi um dos primeiros momentos em que os cristãos receberam a culpa sem fazer nada. Então, o Império Romano tinha uma autoestima pela cultura. Então Nero, prontamente sabendo disso, que eles não gostariam que as bibliotecas seriam queimadas, eles não gostariam que todo aquele poder que eles tinham em seus olhos fossem simplesmente desaparecidos. Então, quem poderia ser acusado de não se curvar a outros deuses? Quem poderia ser acusado de imoralidade sexual, ou melhor dizendo, de não praticá-la? Claro que eram os cristãos.
Com certeza. Então é esse propósito que Pedro escreve essa carta, para encorajar e fortalecer essas pessoas a viverem vidas exemplares. Não num mundo fácil, num mundo que não apresenta problemas, mas num mundo hostil, num mundo em que se batizar era declarar: eu estou pronto para morrer, porque hoje o batismo não apresenta nada mais do que uma confissão pública. Mas nesses tempos, o império ele estava muito disposto a matar aqueles que se batizavam por Cristo. Então vocês pensam, Pedro escreve isso para eles para dizer: vocês não fazem parte desse mundo, vocês são forasteiros, vocês são peregrinos. E com certeza isso se parece com os nossos dias, não se parece? Então, meus queridos, o meu propósito é exatamente o mesmo do apóstolo Pedro, que possamos entender a importância de um bom testemunho cristão no mundo. Vamos orar? Querido Deus, nos abençoa essa noite com a clareza e a exposição da Tua Palavra. Tira-nos toda e qualquer distração com as preocupações do que está por vir, dos nossos trabalhos, das nossas obrigações dentro da nossa família, mas que aí nesse momento as nossas atenções, a nossa mente, as nossas emoções, elas sejam cativas à Tua Palavra, em nome de Jesus. Queridos, então, tendo feito essa breve introdução para o contexto da carta, eu gostaria de responder com vocês a 3 perguntas relacionadas com o bom testemunho do cristão. Em primeiro lugar, por que o bom testemunho cristão? Em segundo lugar, como o bom testemunho cristão? Em terceiro lugar, para que o bom testemunho cristão? O cristão, queridos, gravem isso, ele deve ter um bom testemunho em sua vida. Em primeiro lugar, por que ele deve ter um bom testemunho em suas vidas? E eu diria para vocês que o versículo 11 vai nos responder: porque estamos de passagem nessa terra, nós não somos dela. E o verso 11 Pedro vai dizer: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Pedro começa fazendo uma afirmação sobre a nossa realidade de vida, sobre a realidade que os cristãos, eles eram e são peregrinos e estrangeiros. E Pedro usa então essa expressão de peregrinos e forasteiros para os cristãos, porque em um sentido próximo, esses cristãos estavam em um mundo dominado pelo império, sem os mesmos direitos, sendo tratados como escória, sofrendo perseguição, discriminação por serem cristãos. Hoje está tão em moda, né? A gente poderia muito bem falar que os cristãos estavam sofrendo bullying, porque eles eram discriminados, mas principalmente porque eles estão em um sentido mais distante, não tão curto, de passagem, olhando para frente, eles olhando para um mundo que há de vir. Eles não pertencem a este mundo, eles estão a caminho da sua verdadeira pátria, que é a pátria celestial. Por isso que Pedro fala, os crentes são peregrinos e estrangeiros. É como, irmãos, se Pedro estivesse dizendo: olha, e a NVI vai dizer isso, eu insisto a vocês, eu insisto que pela graça de Deus que alcançou vocês, que não eram povo antes, verso 10 vai dizer isso, vocês que não eram povo antes, mas agora são povo, que vocês que confiaram na obra de Cristo, na sua morte e na ressurreição, lembrem-se, vocês foram comprados por um preço alto. Não foi por ouro, nem prata, nem coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso de Cristo. Então ele diz: eu insisto que vocês não fazem mais parte desse mundo. Eu insisto que vocês são estrangeiros neste mundo que jaz no maligno. E que vocês não têm mais residência fixa nesta terra. Seus olhos não devem ser somente aqui. Então, uma ilustração talvez aqui ajude. A palavra que Pedro usa aqui para exortar, e eu já usei essa ilustração antes, porque é uma ideia muito comum nos nossos dias e que ajuda muito a nós lembrarmos. A ideia de que Pedro fala aqui: eu exorto vocês,
É como se você fosse fazer uma reunião, ou de negócios, ou de esporte, ou seja o que for, e vocês com o mesmo objetivo, vocês falariam assim: nós estamos, companheiros, lado a lado, então vamos caminhar juntos com o mesmo objetivo de vencer o campeonato, com o mesmo objetivo de fazer a empresa ir bem. Então a ideia é, vamos pegar junto, vamos realmente ser verdadeiros naquilo que a gente diz ser. Se a gente diz que é forasteiro, peregrino, vamos se abraçar e vamos caminhar como peregrinos e forasteiros desse mundo, com o mesmo objetivo. Porque o melhor corredor, queridos, é aquele que continua sempre olhando para o objetivo. Aquele que não se desvia olhando para as distrações que as coisas dos nossos dias podem trazer. Então você imagina um corredor de Olimpíada que vai correr 100 metros rasos, ele olhando para os lados, displicente, despreocupado. Não, eles têm um foco, eles olham a linha de chegada. E é isso que Pedro fala: olhem o objetivo, vocês estão de passagem e vocês vão chegar lá. Então, uma aplicação válida aqui é que todos os crentes da igreja primitiva, todos os crentes da Idade Média, todos os crentes dos nossos tempos e todos os crentes que vierem no futuro são peregrinos e estrangeiros. Isso é uma realidade e nós precisamos ter clareza nisso. Sempre que nós nos acharmos moradores fixos desse nosso tempo, nós vamos sofrer além da conta. O pastor aqui falava sobre volta, Senhor Jesus, Maranata. Se nós não formos conscientes de que nós somos peregrinos e forasteiros, nós não vamos dizer volta, Senhor Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus disse a respeito dos cristãos, daqueles que depositam sua confiança nele: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. João 17,16. Mas talvez aqui você pense, como eu já pensei, mas o que quer dizer mundo? Quando você fala mundo, como assim não ser do mundo? Pois bem, irmãos, quando a Bíblia fala em mundo, ela fala de duas formas distintas. A primeira forma é o mundo criado, a criação boa. Deus fez todas as coisas, aquele fenômeno que nós vimos hoje, que foi uma coisa boa, aquilo é maravilhoso, aquilo é mundo criado. E também ela fala sobre a humanidade que não vive para Deus. E a isso, na maior parte das vezes, é o que a Bíblia se refere a mundo. Aquelas pessoas que vivem em rebelião contra Deus. Aquelas pessoas que não vivem para a glória de Deus. Aquelas pessoas que vivem para si próprias. E essa é a ideia. Todo cristão é peregrino. E todo cristão está a caminho de sua verdadeira casa. Se você perguntar em momentos de guerra, em momentos difíceis, para pessoas que passaram grandes dificuldades no Vietnã, você vê essas pessoas que agora há pouco tempo no Iraque, elas dizem: eu não vejo a hora de ir para casa. E os cristãos que viveram em todos os tempos bíblicos, depois da Bíblia e agora, eles devem se policiar para ter esse pensamento, para alimentar esse desejo: eu quero ir para casa. Então é interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, depois de ter sofrido, depois de ter feito muitas coisas por Deus, das quais ele podia falar sem medo de se envergonhar, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Cristo, em sua primeira vinda, irmãos, trouxe o reino dos céus. Ele disse: vão e preguem aos discípulos, dizendo que é chegado o reino dos céus. O reino está entre vocês. No entanto, de forma invisível, nós não enxergamos esse reino, mas ele já é desfrutado por aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador, que confiaram a sua vida a Cristo. Esse reino já pode ser desfrutado. Você já é um morador dos céus. No entanto, você está a caminho de lá. Somos peregrinos a caminho de casa. E existiram tantos exemplos na Bíblia de pessoas que entenderam isso, que eram peregrinos e que deveriam viver como tal, depositando sua fé nisso, nessa cidade que não tem
fundamentos iguais aos nossos. Hebreus 11:9, onde fala dos heróis da fé, vai falar sobre Abraão. Abraão, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, ou seja, Canaã, como em terra alheia. Ele sabia que aquilo não era tudo que tinha, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Antes eu disse não tem fundamentos, me enganei. Que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O irmão Fausto é arquiteto, sabe o quanto trabalho dá um projeto, né? Então vocês pensam que Deus tem um projeto de um lugar onde nós vamos viver. Um projeto onde as coisas não podem mais ser acabadas por um terremoto, por um tsunami, pelos homens. Ou então, Hebreus 11:14 diz: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade lembrassem daquela de onde saíram, ou seja, estavam num lugar tão bom, eu queria tanto voltar para lá, mas não, eles não pensam isso, esses homens. Eles sairiam, teriam a oportunidade de voltar, mas agora, depois que depositam sua confiança em Cristo, aspiram a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E nós tantas vezes nos envergonhamos de dizer: nós temos um Deus. Deus não se envergonha do seu povo. Devemos, queridos, viver aqui nesse tempo presente com essa certeza. E assim como nós conseguimos reconhecer as pessoas de outra terra pelo sotaque, esse americano, nós deveríamos ver esses sinais nos cristãos. Não um evangeliquez sendo falado, mas a obra da vida deles sendo vista. Eles também deveriam, assim como um americano é reconhecido pelo inglês, o cristão deveria ser reconhecido pela boa conduta. E aqui nós chegamos à nossa segunda pergunta. A primeira nós já respondemos, agora nós vamos chegar na segunda. Como podemos dar bom testemunho? Verso 11, parte B, vai dizer: vivendo em novidade de vida. Ele diz: a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Queridos, Pedro estava explicando aqui através de sua carta como os moradores de passagem deste mundo, o testemunho do crente deveria ser diferente. O testemunho do crente deveria ser coerente com saber que estava de passagem. Distinto, ou seja, não igual àqueles que não vivem para Cristo. Tem que ser diferente. E Pedro está afirmando isso. E é individual, não é coletivo. Embora nós aqui estejamos juntos como igreja, cada um deve buscar crescer em Cristo individualmente também. Então, a pergunta que talvez a gente faça aqui é: como evitar as paixões carnais? Ou melhor, o que são as paixões carnais? É interessante também que, assim como a palavra mundo, ela tem os dois sentidos, a palavra carne na Bíblia também tem os dois sentidos. A parte física, o corpo, que muito bem é falado carne, embora em boa minoria, e o desejo pecaminoso, oposto, ou seja, contrário a desejo de servir a Deus. A maior parte das vezes que nós lemos a carne milita contra o espírito são os desejos pecaminosos do homem, não o corpo, como se o corpo fosse mau. O corpo é bom porque Deus criou o corpo, mas a ideia de carne em que o apóstolo fala é justamente com a ideia de desejos contrários ao que Deus gosta. É como se nós fizéssemos uma reformulação aqui de Pedro falando o seguinte: como moradores dessa pátria celestial que vocês estão a caminho, se afastem daqueles velhos hábitos que vocês tinham pecaminosos. Se afastem deles, daqueles que não honram a Deus. Porque isso não é condizente com a cidade de vocês. Se vocês são do céu, vocês devem ser cidadãos do céu, devem ser reconhecidos como tais. E Pedro insiste que por isso o peregrino celestial, ele deve se livrar da antiga maneira de viver. Todos nós vivemos
de uma maneira diferente antes de chegarmos em Cristo. O problema é, depois que nós chegamos em Cristo, as coisas podem continuar iguais? Não. A resposta é um enfático não. E por que eles deveriam abandonar as paixões carnais? Qual o problema nisso? Ele vai dizer, porque elas fazem guerra contra a alma. Eles dizem, fazem guerra. Ali antes de chegar ao verso 2, se abstenham das paixões carnais porque elas fazem guerra contra a alma. Notem que Pedro aqui ele está usando uma conotação militar, de guerra. E isso é para demonstrar o quão forte, o quão problemático é os desejos pecaminosos. Não é uma coisa molezinha. Hoje nós brincávamos lá, bem que essa água fria podia matar o pecado. Não, ele não morre com temperatura abaixo de 0. Esse parasita que teima em viver em nossa vida, ele não morre dessa maneira. E é o que leva a guerra contra a alma, os desejos pecaminosos, é o que leva todas as pessoas a cometerem os maiores atos de atrocidade que vocês podem pensar. Elas são capazes, as pessoas, nós somos capazes de fazer qualquer coisa para satisfazer a nós mesmos. Tiago, no capítulo 4, verso 1 da sua carta, ele diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que moram dentro de vocês. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. A ideia é, o coração do homem, como dizia Calvino, é uma fábrica de desejos. Nós nunca estamos satisfeitos. Seja para coisas boas, mas que a gente muitas vezes torna elas ruins, como por exemplo jogar videogame é ruim? Não é ótimo, mas quando ele tomar o seu tempo para as coisas mais importantes, ele se tornou ruim. O lazer é ruim? Não, mas quando ele tira a sua capacidade de prestar atenção numa pregação, ou então de você querer ler a Bíblia, é uma luta, é uma guerra. Pedro tem razão. E a ideia militar, irmãos, não era uma coisa incomum para ser usada pelos apóstolos. Afinal, isso se encaixa como uma luva, né? Império Romano, guerra seguido. Paulo também usou isso em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Depois Paulo vai descrever quais são as obras da carne em Gálatas. E os cristãos, eles são chamados a abandonar as paixões carnais, que são os desejos pecaminosos que nós ainda lutamos contra. O problema é que existem muitos desejos carnais que a gente guarda como bichinhos de estimação, que eles estão na nossa vida e a gente não faz questão de lutar contra eles. Então, o capítulo 4, 1 e 2 vai dizer exatamente isso de Pedro. Ele vai dizer: os cristãos devem abandonar as paixões carnais, porque elas são como um exército que vive a fazer guerra contra a alegria. E aí ele diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, nós, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E aí ele continua, como se não bastasse, ele vai dizer: eu sei o que vocês estão passando, porque basta o tempo decorrido para ter desfeito a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, bebedeiras, borracheiras, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Isso não é particular para um ou para outro, isso é comum. Pensem só, talvez essa ilustração ajude. Quando um viajante vai a outro país, ele precisa ter uma coisa para entrar, chamada passaporte, certo? Porque ele é estrangeiro, ele não é daquele país. E chegando lá, ele precisa obedecer e respeitar as leis, porque se ele não fizer isso, ele vai se dar mal. A legislação ele tem que obedecer conforme o país. E muitas vezes ela é diferente de um país para o outro, de um lugar para o outro, até de um estado para o outro. E muitas vezes ele não vai perceber isso, mas quando ele chega lá, ele não vai ter desculpa de dizer: olha, no meu país não é assim, sinto muito, vamos dizer para ele, mas aqui é dessa forma. Se você quis vir para esse país, você deveria ter se informado melhor. Ou então, você chega lá, por exemplo, não sabe falar a língua, o inglês, por exemplo,
É óbvio que você vai tentar fazer uma mistura de sinais lá para dor de dente. Até funciona, mas o problema é que você não vai conseguir ficar muito tempo lá. Você tem que talvez ter um pouquinho de noção de inglês, porque senão você vai se dar mal. E o passaporte do cristão é a fé em Cristo. Para você fazer parte desse país, você vai ter que ter esse passaporte, que é a fé em Cristo. E junto com esse passaporte, vem o outro lado da moeda. A fé e a obediência fazem parte do mesmo pacote. Não existe fé verdadeira sem obediência, e não existe obediência verdadeira sem a fé. É impossível separar os dois. Então a ideia é, se você realmente é morador dessa terra celestial que você almeja chegar, você vai ter que se organizar, você vai ter que ter sua vida, não num sentido meritório, você vai fazer as coisas para alcançar a Deus, nunca, porque o seu passaporte é a fé. Mas essa fé, ela não é morta, ela é operante. Essa fé, ela não é vazia, ela é cheia de vida. Essa fé não nasce de você, mas do Espírito Santo, que vai fazer a obra se for verdadeiramente dele. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 e 17, de 13 a 17, ele vai dizer de novo, como deve andar um cristão, um morador da cidade celestial? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinham, quando? Agora? Anteriormente. Antes de chegar em Cristo, nós tínhamos paixões. Agora em Cristo, vamos lutar para abandoná-las. Essa é a ideia. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a ideia. Se até aqui eu consegui demonstrar, irmãos, a diferença de conduta do crente e do descrente, não de maneira legalista, falando para vocês que para vocês serem crentes, vocês têm que fazer boas obras, mas que por serem crentes, as boas obras vão acompanhar vocês. Se eu conseguir mostrar isso para vocês, essa diferença, você já pode fazer uma ideia de qual país você faz parte. Se é do país de Deus, da cidade celestial, ou se é do país dos homens, onde as paixões mundanas dominam. Essa é uma das marcas de uma vida que honra o Senhor. Porque se você tem uma familiaridade com a agricultura, como eles tinham naquela época, mas você talvez possa pensar nisso. Se você realmente tem trabalhado no campo, as marcas profundas do arado têm que ser vistas. Se o campo foi arado, as marcas têm que estar lá. Spurgeon dizia que um cristão que não tem marcas de arado, que se encontrou com o seu Salvador e não sofreu uma certa vergonha, ou melhor dizendo, nojo do que fazia, é motivo de desconfiança. Como hoje o Jonathan, no seu momento de confissão, falou, quando eu fui confrontado, eu senti nojo, eu tive vergonha do que eu fazia, mas agora eu não quero mais isso. Quando nós falamos que a nossa igreja é uma igreja saudável, irmãos, nós não estamos falando que nós somos melhores e nem perfeitos, porque todos nós continuamos lutando contra esse parasita chamado pecado. Mas a ideia é, quando eu sou confrontado com uma grande verdade, eu tenho que refletir. Quando a Bíblia me diz que o que eu estava fazendo até então, por mais sincero que fosse, eu tenho que mudar, porque é isso que os verdadeiros peregrinos fazem. O abandono, queridos, da antiga maneira de viver é a marca profunda daqueles que são resgatados por Cristo. Ser cristão não é todo domingo vir na igreja. Ser cristão não é cantar cânticos. Ser cristão não é só desejar a paz do Senhor. Mas um morador do reino de Deus, ele abandona o seu pecado. O morador do reino, ele não vive mais para satisfazer o seu eu. Ele vive agora para satisfazer o seu Senhor, Cristo.
Mas a pergunta, talvez, que nós devêssemos fazer é: o pecado realmente entristece a vida de vocês? É interessante que os puritanos, que foram a geração que veio após a Reforma Protestante, eles muitas vezes se deparavam com o pecado deles. Diz que John Owen passou dias se lamentando e chorando por causa de um pecado cometido. Ah, mas Adriano, mas Cristo nos perdoou, nós não devemos, fazendo isso, nós estamos anulando a graça da salvação em Cristo. Muito pelo contrário, por causa do amor que ele tinha pelo seu Salvador, ele disse: como eu posso continuar ainda pecando contra o meu Senhor? Muitas vezes o pecado não nos entristece. Eu sei, eu luto com isso também, porque a gente consegue na nossa mente separar aquilo que a gente acha que é pecado, aquilo que os outros acham que é pecado, e aquilo que a gente gosta e que, mesmo tendo dúvidas, a gente não considera pecado. É isso que os verdadeiros cristãos devem fazer: se olhar no espelho e tentar enxergar em si mesmo marcas do arado profundo. Eu trabalho com comércio, como vocês sabem, e vários aqui, e eu sei do que eu estou falando. Eu trabalho com pisos, revestimentos, e quantas vezes eu já tombei uma caminhonetinha, um caminhão que estava vindo, porque eu dizia: como é que eu vou dizer para o cara que o piso não está chegando? Fala a verdade. Não, é mais fácil eu mentir. Então eu dizia: olha, aconteceu uma tragédia, o caminhão caiu. Tanta criatividade para servir o pecado. O ponto é, eu abandonei isso. O ponto é, eu luto para que isso não aconteça mais na minha vida, porque eu sei, sim, que isso é pecado. É lógico que eu tenho problemas. É lógico que eu sou tentado a mentir. Vocês também são. Mas o ponto é, nós sabemos que o nosso Senhor deve ser honrado nos momentos mais difíceis. Servir a Deus quando tudo está bem é fácil, irmãos. É fácil. Mas nós somos levados ao limite para demonstrar nos momentos difíceis. No momento em que a depressão vem na sua alma, ele toma força. No momento em que um ente seu está padecendo por doença, no momento em que seu emprego não vai bem porque você faz tudo certo, no momento em que as coisas do mundo lhe sufocam de tal maneira que você diz: é difícil ser cristão. É nessa hora que nós devemos dizer: nós estamos de passagem. Isso não vai durar para sempre. E o seu relacionamento, muitas vezes, com as pessoas, ele vai ser fingido? Ou você deseja mesmo amar? Mesmo quando não consegue amar? Porque notem bem, amar as pessoas não é ter um desejo muito grande de estar com aquela pessoa. Amar as pessoas é, mesmo tendo a oportunidade de fazer coisas ruins para ela, para devolver, você não faz. Ao invés de jogar uma pedra, você dá um copo de água. Essa é a ideia. Essa é uma marca do cristão. Essa é uma marca do cristão, do bom testemunho. Vejam no capítulo 1, no verso 22, ele vai dizer para nós: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Essa é uma marca que nós devemos buscar. É lógico que nós não vamos ter a mesma afinidade nem mesmo dentro da igreja. É lógico que nós não vamos conseguir ter, talvez, a palavra aqui seria o mesmo prazer de estar junto com todos, mas o ponto é: se esforce por isso, porque isso não é fácil. O nosso desejo é satisfazer a nós primeiro. Deixa eu explicar para vocês aqui, a questão que eu quero falar, não é que eu estou falando para vocês serem perfeitos. Eu não estou estipulando uma régua de medir para a vida de vocês. Eu não estou aqui dizendo que se vocês não forem perfeitos, vocês não são crentes. Porque nós sabemos que isso é uma utopia. Nós sabemos que isso não vai acontecer até Cristo voltar. Mas o ponto é, você se incomoda com isso? O ponto é, você quer isso? Você quer caminhar e se aperfeiçoar, como Paulo disse que ele não alcançou? Ele sabe que ainda não alcançou a perfeição em Cristo, a perfeita varonilidade.
mas ele continua caminhando, porque ele tem o alvo certo. Esse é o ponto. Você somente reconhece que precisa mudar, ou você coloca uma atitude nisso? É a velha e boa história da dieta, né? Eu preciso fazer a dieta, mas você vai começar? Não estou falando que eu quero fazer dieta, pessoal, porque senão eu tinha que começar, né? Mas é para a ilustração ficar bem marcante, para a gente poder entender. A gente programar as coisas e saber que estão erradas é fácil. O problema é começar a mudança. E o bom termômetro aqui nesse momento, com certeza seria pensar o quanto os nossos pecados nos entristecem. O quanto os nossos pecados guerreiam de fato contra o nosso espírito. Eu penso que uma boa explicação, ilustração aqui poderia ser: enquanto o gosto do pecado não for amargo às nossas bocas, enquanto o gostinho dele for doce, enquanto você não sentir pelo pecado tristeza e arrependimento, é bom você ver como anda a sua fé. É bom você rever se de fato você foi resgatado do pecado. Se de fato você quer dar honra para aquele que merece toda a honra, que é Deus. Muitas pessoas pecam, é interessante isso, né? Porque muitas pessoas pecam dizendo que estão fazendo uso da liberdade em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas na verdade elas confundem com libertinagem. Passe sua Bíblia 2 páginas para frente, capítulo 4 de Pedro, verso 1 e 2. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, novamente a ideia militar, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós somos chamados, queridos, para separar a nossa vida. A santidade da vida é a parte visível da eleição. Como saber se somos eleitos por Deus? Se você busca uma vida santa, não para ser aceito por Deus, mas de uma maneira visível de que você já foi resgatado. Nós somos salvos para as boas obras, não pelas boas obras. Você não é salvo por Deus porque você tem vivido sua vida em retidão, mas você vive a sua vida em retidão porque você foi salvo por Deus. É muito diferente, embora o trocadilho aqui pareça bem similar. Então, o cristão precisa dar bom testemunho. Em primeiro lugar, porque ele está de passagem. Em segundo lugar, como? Vivendo em novidade de vida. E agora nós chegamos à terceira pergunta: para quê? Para quê que o cristão deve dar bom testemunho? E aí a gente vê no verso 12: verso 12 do capítulo 2, voltamos ao texto base: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que eles falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ter um comportamento exemplar. Pedro insiste que, em virtude de todas as coisas que as pessoas poderiam falar, ou melhor, que falavam, eles eram acusados de terrorismo, porque eles botaram fogo em Roma. Eles eram acusados também de ateísmo, porque eles não adoravam o imperador, eles adoravam um Deus estranho. Eles eram também acusados de canibalismo, porque hoje nós comemos o corpo, hoje de manhã. Então eles praticavam a ceia, então eles comem o corpo. E eles eram também acusados até de imoralidade, porque eles diziam que amavam uns os outros. Eu te amo, meu irmão, eu te amo. Como assim? Eles são imorais, eles amam a todos, eles amam a irmã, eles amam a... Como assim? Então, eles, além de serem acusados tudo isso, eles ainda eram acusados de atrapalhar o comércio, porque existia muito comércio de estátuas, de imagens naquela época, como existem hoje, para venerar outros deuses. E quando a pessoa era convertida, ela deixava isso de lado.
porque ela entendia que ela não devia mais servir a esses deuses falsos. Então, sendo assim, o caminhar do crente, do estrangeiro no mundo, deveria estar acima de qualquer condenação falada. Porque quando eles fossem fazer qualquer acusação dessas, das atitudes, deveriam falar ao contrário. Olha, eles são terroristas. Mas como é que pode? Quando uma pessoa tem fome, eles dão de comer. Olha, eles são imorais. Mas como é que pode? Eles não falam nada para você trair sua esposa. Então, a falsa acusação, ela é desmentida pelas atitudes. Ela é desmentida pelo bom testemunho cristão. E isso honra a Deus. Isso traria honra a Deus para aqueles crentes e traz honra a Deus para os nossos dias. E ainda seria tão bom que Deus poderia usar isso para a salvação dos incrédulos. Como diz, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Muitas vezes as atitudes que você vai ter no dia a dia podem falar mais que as suas palavras. 1 de Pedro 3 vai dizer exatamente isso para as mulheres. Mulheres, sede sóbrias, igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. E aí ele continua, por meio do procedimento da sua esposa, um bom testemunho cristão. Exatamente como o pastor Fernando já nos ensinou no Sermão do Monte, que devemos ser sal e luz. Jesus disse que os incrédulos vejam as boas obras dos crentes e glorifiquem a Deus. Mateus 5,16. Parece o mesmo texto que nós estamos lendo. Talvez uma ilustração ajude aqui. Quando nós pensamos em times de futebol, vôlei, ou isso acontece geralmente em esportes coletivos, é mais frequente do que os individuais. Uma das coisas que as pessoas mais usam é falar que o time é a cara do técnico. Se o time é retranqueiro, o técnico é retranqueiro. Se o time é muito bom, o técnico que é bom. E quando se trata de técnicos medianos, abre aspas, não, deixa assim, deixa quieto. Geralmente, os times são ruins quando a gente trata de técnicos medianos, não é verdade? Então, isso quer dizer que o testemunho do técnico é visto pela correspondência do seu time em campo. E o cristão tem um técnico, e o técnico dele é Cristo. Então ele deve demonstrar isso para os outros, principalmente para os incrédulos. Ele deve demonstrar que o valor dele, do testemunho dele, é tão grande, mas tão grande, que muitas vezes vai falar, vai ser uma Bíblia aberta. As pessoas não vão precisar escutar a Bíblia, mas elas vão ver sua vida. Isso quer dizer que a gente não deve pregar o Evangelho porque a nossa vida... Não. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas o ponto é, nem em todos os momentos a gente pode falar, mas em todos os momentos a gente pode agir. E o texto nos diz que os incrédulos, eles estão observando-vos em vossas boas obras. Então a ideia aqui de observando é que eles estão reparando, cuidando, eles estão prestando bastante atenção, eles estão ficando tempo cuidando. É como se eles estivessem cuidando a vida, eles estão de butuca, eles estão sempre olha só, vamos cuidar. Isso aí o crente é assim nos nossos dias. As pessoas estão cuidando do que os crentes fazem. Ainda diz que é crente. Olha só, está sonegando imposto, mas ele não é crente. Olha só, está fazendo fofoca, mas ele não é crente. Olha só, essa é a parte ruim da história, né? As pessoas gostam de olhar para o crente para achar defeitos. O ponto é, o texto nos diz, tem um bom testemunho para que quando eles tentarem achar alguma coisa, eles não vão conseguir. Mas Deus vai ser honrado com isso. E é interessante que a gente não pensa nisso, mas os incrédulos, irmãos, as pessoas que não têm a Cristo, elas têm um senso de justiça apurado. Muitas pessoas, moralmente falando, elas têm condutas até melhores que a dos cristãos, muitas vezes. Só que isso não deveria ser assim. Porque nós deveríamos ser os maiores preocupados em dar um bom testemunho de vida. Para que as pessoas olhassem em nós e não honrassem a nós, mas glorificassem ao nosso Deus, que é quem vive através de nós.
Isso deveria levar, como Pedro fala, a igreja a ser muito mais responsável pelos seus atos, entende? Para que você pense mais que quando você está fora aqui da igreja, que não é culto, o que você está fazendo reflete na vida da igreja. E você está indo na igreja bíblica Luz do Mundo, ok, aí eles começam a fazer o tipo de comparação, mas espera aí, mas eu sou melhor que esse cara, porque ele pega e trai a esposa dele, e eu sou fiel. O ponto é, nós não somos salvos por obras, tenho clareza nisso, mas as nossas obras demonstram o nosso técnico, elas demonstram quem está treinando você. Se você realmente vive uma vida para demonstrar isso, você vai conseguir dizer isso. Ao menor sinal, os incrédulos, eles estão loucos para botar a culpa no crente, não é assim? Barrabás ou Jesus? Barrabás! Barrabás! Não Jesus! O mundo ama Barrabás. Ama. E isso não vai mudar, porque Jesus disse, se eles perseguiram a mim, não vão perseguir a vocês também? Então vão chegar momentos cruciais na nossa vida, em que nós devemos mostrar se é o nosso Senhor ou não. Em todas as áreas da sua vida, você vai passar por algum momento em que você hoje vai dizer, puxa, agora eu vou me colocar numa sinuca de bico, aqui numa situação difícil, ou eu desagrado meus familiares, ou eu agrado a Deus, ou eu desagrado meu chefe que está pedindo para eu mentir, roubar e ser desonesto com o cliente, ou eu agrado a Deus. Vamos chegar a esses momentos, e aí lembrem, vocês estão de passagem, vivam como tal. Só que é interessante que aqueles que procuram motivos, eles devem ficar sem ter o que falar, para que as pessoas que querem falar dos crentes não tenham do que falar. Essa é a ideia aqui. Eles observam vossas boas obras, eles querem falar que vocês são malfeitores, mas eles não têm do que falar, porque vocês vivem para Deus e tudo que Deus fala para vocês fazerem é bom. Então façam dessa forma, não dá oportunidade. Mas se mesmo assim eles falarem de vocês, glórias a Deus, porque sofrer por Cristo honra a Deus. Se mesmo assim ele fala que você está fanático porque você serve a um Cristo e diz que as outras religiões estão erradas, isso é sofrer por Cristo, não brigando com a pessoa, mas dizendo a verdade. Porque o que é melhor, dizer a verdade para uma pessoa que você ama, que talvez vai ficar machucada, ou dizer uma mentira que está tudo bem e ela ir para o inferno? A verdade sempre. É lógico que é em amor, é lógico que não é como se você fosse o dono da verdade, porque é a ideia de dois mendigos achando pão. Eu tenho pão, você não acha justiça em você quer compartilhar a verdade, e vai ser duro, porque a Bíblia nos diz que os homens, eles não só rejeitaram a luz, que é Jesus, eles amam as trevas, eles amam o contrário de Jesus. O mundo ama a Barrabás. E aí a gente vê que essas pessoas, por mais que elas fazem o bem, achando que está fazendo o bem, elas não fazem o bem. Mas o que é fazer o bem? O que é? Existe uma faixa comum, horizontal, onde as pessoas são vistas pelas coisas boas que elas fazem. Construir um hospital é muito bom, e é verdade. Fazer coisas boas como obras sociais é bom, é verdade, não é ruim. Mas o problema é que essas pessoas, elas só olham de maneira horizontal, elas só fazem comparação com as outras pessoas. Eu não sou bêbado, então eu sou melhor que ele, eu estou fazendo bem. Eu não sou ladrão, então eu não estou roubando de ninguém, então eu estou fazendo bem. O problema é que para por aí. E a Bíblia nos ensina que fazer o bem, você só consegue fazer verdadeiramente o bem que honra a Deus quando você faz para a glória dele. Isso talvez seja uma das coisas que mais ofende uma pessoa. Você chegar para uma pessoa e dizer que fazer um hospital sem pensar em Deus, levar Deus em consideração é pecado. Vamos falar para mandar prender uma pessoa dessa, porque está ajudando as pessoas, mas o ponto é, está ajudando em nível horizontal. Graças a Deus que Deus usa até os incrédulos por causa da sua graça para fazer boas coisas. Mas o ponto é,
a boa obra que honra a Deus tem sua origem em Cristo. A obra que Deus aceita como oferta de louvor é aquela que inicia em Cristo, sabendo que você não é nada sem Cristo. Para o descrente, as suas obras, elas são o caminho para elevar o ego. Eu vou colocar o nome do meu parente na placa da praça. Aí você fala, fulano de tal, placa da praça. É para elevar o seu ego. Como eu sou bondoso, como eu tenho ajudado as pessoas. Mas os cristãos fazem para que reflitem Deus, para que Deus seja glorificado. Essa é a ideia do texto, que vai dizer, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da vista. Mesmo que eles não levem Deus em consideração, eles vão glorificar a Deus, porque eles estão levando em consideração o que você faz, e você faz para Deus. Queridos irmãos, vigiemos para sermos bons exemplos. Mesmo quando que sabemos que as pessoas justificam os seus pecados nos outros. Explico. Eu não vou mais na igreja porque o pastor não é tão bondoso, ele não me abraça quando eu chego lá, então eu me senti, a pessoa não quer vir para a igreja. Aí ela fica tentando arranjar uma desculpa. Mas esse não é o ponto. Esse não é o ponto. Como cristãos, sejamos como peregrinos a caminho do reino de Deus. Sejamos criteriosos no nosso trabalho, sejamos criteriosos nas nossas amizades, não sejamos fofoqueiros, não sejamos caluniadores, sejamos criteriosos no nosso lar, que o relacionamento marido e mulher seja um relacionamento que honra a Deus, com as suas dificuldades, com as suas lutas. Sejamos criteriosos a respeito do nosso amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O que quer dizer isso? Você vai ser conivente com o pecado? Não, mas perdoe verdadeiramente. Porque aquele que diz que perdoa e retém mágoa no seu coração, nada mais faz do que enganar a si mesmo, porque ele não perdoou. Uma frase que a gente escuta muito em filmes é que a vingança é um prato que se come frio. Pois bem, para o cristão ele diz não, porque nós não pagamos o mal com o mal, porque nós seguimos o exemplo de Cristo, que quando injuriado, não injuriava, quando espancado, não retribuía, quando caluniado, não falou uma palavra. A gente muitas vezes fala que quer seguir a Cristo, mas você realmente queria seguir a Cristo, sabendo que cuspiram na cara de Cristo e ele não revidou? Sabendo que ele apanhou quieto, sem tentar reagir? Será que é esse Cristo realmente que você tem pensado em servir? E agora uma pergunta para finalizar que eu queria fazer com vocês. Nós estamos mais parecidos com peregrinos a caminho de casa ou com moradores fixos dessa terra? Todos, sem distinção, sob a face da terra, são, de certa maneira, peregrinos. Só que alguns vão para a cidade celestial e outros vão para o inferno. Mas todos estão de passagem. Só que os caminhos são diferentes. Se você é crente, lembre-se disso. Você não está aqui de férias. It's not vacations, right, John? Não são férias. Você é estrangeiro. Você está indo para casa. Se você não é um verdadeiro crente, eu lhe imploro, se junte a nós. Se arrependa de verdade dos seus pecados e vamos juntos para essa cidade que tem fundamentos, onde o Senhor Deus é o próprio arquiteto e edificador. Diante de todas as dificuldades que nós temos, sofrimentos que nós temos, provações que nós temos, tenha certeza de que Deus é fiel e vai terminar a boa obra que começou em vocês. No entanto, Ele não prometeu uma limusine. Ele não prometeu que iria lhe livrar dos sofrimentos. Isso é mentira. Esteja preparado, porque o sofrimento é uma certeza na vida do crente. E isso eu falo para vocês triste, porque eu também não gostaria de ter que sofrer.
mas essa é uma realidade indispensável na vida do crente. E talvez você possa estar pensando no sofrimento que você tem passado por algum motivo. Dificuldade financeira, brigas no relacionamento conjugal, dificuldades na escola, um trabalho que você talvez não seja tão contente com ele. Mas, queridos, milhares de cristãos sofrem da mesma maneira que vocês. Lembre-se disso, que nós não estamos sozinhos aqui. Mas mais ainda, existem muitos que perdem sua vida por confessar Cristo. Que perdem sua vida porque resolveram viver sua vida para Cristo. E uma pergunta aqui para a nossa reflexão seria: nossas vidas refletem que exatidão maior reflete as nossas vidas? Caminho para o céu ou permanência fixa nessa terra? Como diria John Bunyan em seu famoso livro Peregrino, você está mais parecido com um morador da cidade das vaidades ou um peregrino a caminho da pátria celestial? Seja um exemplo de conduta e de vida para seus familiares. Quando você tiver que tomar uma posição, se posicione como quem está a caminho do céu, de casa. Vai ser duro, as pessoas não vão gostar de escutar. Separe aqui a ideia de justiça própria e de amor. Porque você ama, você vai falar a verdade. Não é porque você acha que você é melhor que ele. Se você não ama, você não fala a verdade. Isso é tão duro porque o cristianismo é a única religião que num velório pode não ter coisas boas a dizer. Então nesse momento nós nos calamos porque já é um momento de dor. Mas o ponto é: é melhor porque ele descansou. Será que ele descansou? Será? Ou será que agora começou a sofrer de verdade? É por isso que o cristianismo é odiado. Porque ele não é um conto de fadas da Disney. Ele é sim escrito com sangue e que demonstra dois caminhos. Toda vez que nós lermos a Bíblia, escutarmos uma pregação, receba isso e aplique em sua vida, primeiramente. Aplique como eu posso viver dessa maneira, para que você depois possa pensar em ajudar os outros. Porque nós somos tentados diariamente a olhar para o lado e dizer: essa foi boa para o parceiro aqui, né? Porque nós somos assim. Nós gostamos de achar que nós não estamos doentes. E essa é uma mentira. O Evangelho precisa ser pregado a nós mesmos todos os dias. Nós precisamos ficar aos pés da cruz para que não haja nenhuma glória em nós mesmos. Aos pés da cruz só vai existir humilhação. Só vai existir Cristo sendo crucificado e depois nós lembrarmos que por causa dessa crucificação nós podemos hoje viver. Cada um vai prestar contas a Deus. E isso é suficiente para nós lembrarmos como nós quisermos colocar a nossa justiça nas pessoas. Mas o ponto é: fale o que você tem para falar enquanto há tempo. Porque chegará um tempo em que não existe mais chance de falar, onde a pessoa morreu e aí, sinto muito, aí é só com Deus. E eu queria terminar a pregação exatamente com a frase que o pastor Fernando citou mais cedo, que eu nunca havia pensado. E de fato é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, isso é verdade, mas nem todos vão gostar desse encontro. Esse é o grande problema. Vamos orar. Santo Deus, querido Pai, nós